Em novembro do ano passado, eu postei um vídeo bem interessante aqui no canal do OEG, falando sobre os segredos revelados por estranhos em acampamentos. Vocês curtiram bastante este vídeo, e por isso que agora, 4 meses depois, eu tô de volta para trazer a sequência dessa série. Esse episódio tá ainda melhor que o primeiro, já que além de falar de mais estranhos em acampamentos, eu também falo do nefasto segredo revelado em um acampamento de Strawberry, de propriedade de ninguém mais e ninguém menos que ele, o rato Micah Bell. Então, se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do OEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa no dia 4 de fevereiro. E além do combo, neste sorteio nós teremos um segundo ganhador, que vai levar para casa uma cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition. O jogo é em mídia digital e será fornecido pela loja parceira do canal, a Friga Games, que inclusive começou hoje com uma mega promoção em todo o catálogo de PlayStation e Xbox. Jogos como Cyberpunk estão saindo por menos de R$100, enquanto outros, como GTA V, por exemplo, estão saindo por apenas 50. Lembrando, claro, que tu pode usar o cupom SUMMER 2024 para ganhar um desconto adicional de 15%, que é cumulativo com as promoções já vigentes na loja. Então clica no primeiro link da descrição e confere todas as ofertas e promoções, pois elas são válidas enquanto durarem os estoques. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar o vídeo com o pé direito, eu vou falar de um estranho em um acampamento que pode ser encontrado em uma estrada na região de Roanoke Ridge. Ele fica localizado neste ponto do mapa, próximo da estação do Rancho Emerald. Chegando lá, nós encontraremos um homem aproveitando o aconchego da sua fogueira, contando uma história sobre como devemos aprender a confiar nas pessoas, mas sem nunca deixarmos o nosso instinto de lado. You trust me then? Guess so. Sometimes we must trust each other, even when we don't know each other, or else we walk this life alone. For all I know, you're a thief and a killer, but I rely on my instincts to tell me otherwise. Yes, I see in your eyes that you're not a bad man. Like I was riding through the Heartlands the other day and cut through someone's land. It looked like an old pig farm when a couple called me over from the house. Very nice man and woman. Very friendly. You would think this is fine, que no? And they keep saying that a traveler like me deserves some rest and refreshment, inviting me to stay for dinner. And I was tired and I was hungry, but mi corazonada, the feeling in my gut said no. I don't know why, but I trusted it. Then the very next day, a man warns me to stay away from that place. So I live by my instincts. I'm also real fast with a gun, which helps me when the instincts fail me. Quem já tem uma certa experiência no Red Dead 2 já sabe, mas o homem estava falando do casal Aberdeen, que provavelmente é o melhor encontro de estranhos de todo o jogo. Eles ficam localizados neste ponto do mapa, morando em uma fazenda de criação de porcos que herdaram dos seus pais. Sim, tu não ouviu errado. Apesar de serem um casal, eles também são irmãos de sangue, mas pelo mais que não pareça possível, essa história fica ainda pior, pois ao aceitarmos o convite e entrarmos na casa do amistoso casal, descobriremos que eles assassinaram os seus pais por conta de toda a desaprovação da relação incestuosa dos seus filhos. E novamente, eu repito, a história consegue ficar ainda pior, já que ao aceitarmos a bebida que o casal nos oferece, nós acordamos em uma cova a alguns metros da fazenda, onde o casal costuma despejar os corpos das suas vítimas. Sim, eu tô falando vítimas no plural, já que eles vivem de atrair viajantes solitários que estão passando pela sua fazenda, oferecendo estadia e comida. Tudo isso para dopar essas pessoas, roubando todos os seus pertences, os matando e despejando os corpos na vala. Como dá pra ver pelo número de cadáveres, as vítimas não foram poucas, mas infelizmente para o casal, o Arthur Morgan não morreu, sendo possível retornar para a fazenda, ceifando a vida do casal e recuperando todo o seu dinheiro. Então acabou que, no final das contas, a intuição do estranho do acampamento, que passou pela fazenda e declinou o convite do casal, foi determinante para salvar a sua vida, lhe permitindo permanecer vivo para assim alertar as demais pessoas, assim como fez com o Arthur. Mas isso que eu acabei de contar sobre o casal é apenas a ponta do iceberg, já que esse encontro com a família Aberdeen é repleto de segredos, possuindo inúmeras variações e finais alternativos. Então não deixa de assistir o vídeo completo que eu fiz sobre isso em 2020, pois apesar dele estar velho e precisando de um remake, ainda é de muita qualidade e com certeza um dos melhores do YouTube sobre o assunto. O link vai estar na descrição para tu assistir depois desse vídeo aqui.
Partindo para o segundo tópico, agora nós iremos para o estado de Ambarino, mais precisamente neste ponto do mapa próximo da reserva indígena Waipiiri e da ponte que o Arthur explode com o John no capítulo 6. Chegando lá, nós encontraremos um imigrante mexicano no seu acampamento que irá nos convidar para ficar e aproveitar o fogo. Na conversa, o homem se revela um descornado, mas não por sua cônjuge, mas sim por um amigo, fazendo uma conexão com este fato da sua vida. Ele conta a trágica história de 3 irmãos de Annesburg, em uma trama em que a ganância sobrepôs o laço familiar entre os homens. So where are you from, friend? Kind of all over the place. I am from Mexico. I left because my best friend, a man I'd known my whole life, betrayed me. And why am I telling you this? Because often the company of strangers is the best kind. The closer we get, the more cruel we become. See, you know it too. I don't know how well you know the town of Annesburg, but they tell a story of 3 brothers, close as can be, until greed destroyed them. They'd found gold together, but one of them ran off with it all. Now, the 3 of them lie dead. They say the brother marked the spot where he'd hidden the gold with tree carvings, until he was followed there and shot dead by one of the other brothers. As far as I know, it's never been found, and neither has the body of my best friend. No diálogo, ele estava falando dos 3 irmãos Bennett, o Gideon, Ira e Earl. Nós podemos encontrar mais detalhes sobre a história em um pedaço rasgado de jornal que pode ser pilhado do corpo de diversos NPCs no mapa. O artigo é datado de 12 de agosto de 1896 e conta que os irmãos eram residentes da cidade de Annesburg, que, como todos sabem, é uma cidade mineradora, e por consequência os 3 trabalhavam na mina da cidade buscando encontrar ouro para mudarem de vida. Em certo momento isso aconteceu, com os irmãos encontrando um lingote de ouro, mas de alguma forma o trio acabou brigando por conta do lingote, acreditando que um estava tentando roubar o outro. Isso resultou em 2 homicídios, já que o Gideon Bennett ceifou a vida dos seus 2 irmãos, sendo formalmente acusado do crime, já que é possível encontrar um cartaz de procurado em Annesburg precificado no valor de $100. Além disso, também é possível encontrar a cova de um dos irmãos próximo da cidade mineradora de Annesburg. E o incrível do Red Dead 2 é que, além da história contada pelo estranho no acampamento e o artigo de jornal, também é possível adentrar em uma odisseia em busca do tesouro perdido, encontrando uma pista deixada por um irmão na mina de Annesburg, que vai levando o jogador para diversas localidades, passando até mesmo por uma cabana da família onde é possível ver uma fotografia dos 3 irmãos. Tal rastro de pistas e mapas nos leva até a derradeira localização do tesouro, que o Arthur pode coletar e vender no contrabandeador mais próximo por cerca de $500, que hoje em dia valeriam cerca de $18 mil, que na cotação atual do real dariam cerca de $88 mil. Então bizarro ver que esses irmãos arruinaram as próprias vidas por essa mixaria de dinheiro, que hoje em dia mal daria para comprar a desgraça de um Renault Kwid. Essa história dos irmãos é bem interessante, tanto que eu tô considerando fazer um vídeo dedicado a esta história. Caso tu queira ver esse vídeo, comenta aí embaixo hashtag faz o vídeo dos irmãos. Quem sabe assim eu não traga esse vídeo para vocês em breve. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou quebrar um pouco o padrão dessa série, mas eu prometo que será por um motivo muito nobre. Diferente dos demais tópicos, eu não falarei sobre um estranho desconhecido em um acampamento, mas sim de um acampamento, mas de uma pessoa nada desconhecida para os jogadores. Eu tô falando do acampamento do Micah Bell III próximo da cidade de Strawberry, onde ele fica durante algum tempo após o Arthur libertá-lo da prisão. O segredo deste acampamento não é revelado pelo seu dono, mas sim por um dos objetos que podem ser encontrados no chão, além de uma matéria de jornal relatando um duplo homicídio protagonizado pelo Micah e o seu pai no estado de Ohio. É possível encontrar um pedaço do pôster de procurado do patriarca da gangue, o Dutch Vanderland, esbanjando uma bela recompensa de $1000, que hoje valeriam o equivalente a cerca de $36 mil. Então é uma grana suficiente para uma pessoa viver tranquilamente em 1899 sem precisar trabalhar por muitos anos. Mas por qual razão que tal pôster estaria no acampamento do Micah? Bom, eu acho que tu provavelmente deve ter um palpite, pois é notório que o Micah é o traidor da gangue, já que o agente Milton dos Pinkertons revela tal informação para o Arthur na reta final do jogo, dizendo que o Micah estava colaborando com eles desde a volta de Guarma. Mas tal pôster coloca essa afirmação em xeque, já que existem vestígios de um traidor na gangue desde o capítulo 2, mais precisamente na missão A Todo Vapor, quando as autoridades chegam rapidamente
exatamente a cena do crime, levantando a suspeita do Arthur e do John. Tempos depois, um artigo de jornal confirma a suspeita da dupla, já que uma matéria revela que a polícia local recebeu uma dica do roubo ao trem, passando informações privilegiadas de quando e onde ele aconteceria. Então, tal pôster de procurado no acampamento, somado a esta primeira traição, apontam que talvez o agente Milton estivesse mentindo, já que o Micah poderia estar planejando trair a gangue desde cedo, pois por qual outra razão o pôster de $1000 estaria no seu acampamento? Isso simplesmente não faz sentido. Mas e tu, acha que o Micah já era o traidor da gangue desde o capítulo 2? Ou será que era outra pessoa? Deixa a tua opinião aí nos comentários e bora debater! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quiser apoiar o canal do OEG, considera tornar-se um membro do canal para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa e a cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition da Friga Games no próximo dia 4 de fevereiro. Todos os membros da categoria Cowpoke e superiores estão participando, então dá uma chance para tua sorte se associando no canal, apoiando o meu trabalho e de quebra já concorrendo a estes belos prêmios. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de te recomendar o vídeo do meu amigo Vander. Ele tem um canal aqui no YouTube bem popular de vídeos curtos, postando vários vídeos bem legais de Red Dead Redemption 2 e Flight Simulator. Agora ele também tá começando a fazer vídeos mais longos e recentemente ele postou 2 vídeos de Red Dead 2 que eu gostaria que tu assistisse. O primeiro é falando sobre o sistema de procurado do jogo e explicando toda a polícia do Red Dead 2. O segundo vídeo já é um pouco mais descontraído, já que ele mostra um mod bem bacana que adiciona simplesmente carros ao jogo. Então clica nos cards aí na tela ou no link da descrição e dá essa força aí pro Vander. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!